sou o Zizo do canal Lado B do Autismo e hoje nós vamos falar um pouco sobre autismo e acessibilidade. Eu gostaria de dizer para vocês inicialmente, para quem não sabe, todo autista é uma pessoa com deficiência por definição legal. Existe uma lei que define, que equipara o autista à pessoa com deficiência. Mas o que significa isso, Zizo? Significa que a gente pode estacionar em vaga preferencial e pegar fila preferencial? Bom, não é só isso. É claro que esses direitos existem, mas isso é nem a ponta do iceberg. Isso aí é o farelo do iceberg do que significa nós sermos pessoas com deficiência. Bom, primeiro a gente precisa definir o que é deficiência. A vida inteira, durante muito tempo, se definiu a deficiência como pelo modelo médico, como alguma perda de capacidade, de função ou alguma, enfim, algum defeito, falando de uma maneira bem simplista e genérica, no corpo ou na mente daquela pessoa. Então, deficiente era a pessoa que era deficitária em alguma coisa, em alguma função, em algum membro, no seu intelecto, na sua estrutura mental. Isso era o deficiente no modelo médico. Isso, no Brasil, foi colocado em lei em 80. Antes disso, nem lei tinha. Só em 2008, com a aprovação da Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência das Américas, lá, o Estatuto de Nova York, é que a gente conseguiu, trouxe para o Brasil, aprovou no Brasil em 2008, e a gente conseguiu, na legislação brasileira, mudar do modelo médico para o modelo social. Então, a pessoa com deficiência no modelo social é aquela pessoa que tem que enfrentar barreiras para o seu pleno desenvolvimento como ser humano. É aquela pessoa que encontra barreiras na sociedade, na vida, para usufruir plenamente da sua vida, para ter uma vida plena. Então a deficiência sai da pessoa, não sou eu defeituoso, é a sociedade que não está adaptada a mim, que não está pronta para me permitir a busca da minha felicidade, da minha realização, enfim, do que eu quiser fazer como ser humano. Então, a gente teve essa mudança do conceito de pessoa com deficiência. Bom, só abrindo um parênteses, tem gente que questiona que por causa da mudança para o modelo social, a gente devia mudar o termo de pessoa com deficiência. Mas o termo está aí, é universal, então a gente não vai entrar muito nessa discussão. Mas, portanto, acessibilidade significa que eu tenha acesso às coisas. Quando eu mudo do modelo médico para o modelo social, eu tenho uma compreensão de que a acessibilidade não é só uma rampinha, é tudo estar preparado para me receber como está preparado para receber qualquer outra pessoa. Mas não foi sempre assim. Eu vou ter que falar um pouquinho de história para nós aqui, para a gente se situar em relação a esse contexto. Como que as pessoas com deficiência foram tratadas ao longo da história? Bom, boa parte da história da humanidade, quem nascia com alguma diferença era simplesmente jogado fora. E quando eu digo jogado fora, é jogado fora literalmente. Nós, pessoas com deficiência, éramos mortos, não servia, esse cara é um peso para a sociedade. Ah, isso era lá na antiguidade. Não, isso veio até a Idade Média. Então, até a Idade Média, quem era defeituoso era morto, era expulso, era excluído completamente da sociedade. Tira esse negócio de perto de mim, isso aqui não serve, isso é uma peça quebrada, isso tem que ser jogado fora. Chega na Baixa Idade Média, surge ali algumas discussões dentro da Igreja Católica com Tomás de Aquino, que começa a ter uma concepção de que o cristão, o santo, o bondoso, ele tem que ir lá e cuidar desse coitadinho que nasceu quebrado. Então a gente muda, passa do modelo da eliminação, que existiu sempre até esse momento, para o modelo do assistencialismo. Então vamos pegar essas pessoas, todas estragadinhas, pecadoras, que nasceram assim por alguma sacanagem do demônio, sei lá, alguma coisa ali, vamos pegar esses caras, e a gente que é santo porque é perfeito,
a gente pega e cuida. Então a gente joga esses caras lá num lugar qualquer e dá comida, dá uma roupinha e beleza. Esse foi o modelo assistencialista. Eu estou fazendo algumas simplificações, eu não quero ofender ninguém do ponto de vista religioso, mas é porque isso aconteceu nesse contexto de evolução religiosa, né? Desse momento religioso. Por isso que eu estou falando dessa maneira. Bom, o que acontece? Pegavam os deficientes, jogavam num lugarzinho lá, alimentavam, davam roupinha, assistencialismo. Eu continuo achando que aquela peça não serve, mas agora pelo menos eu não mato mais, né? Eu deixo pelo menos o deficiente viver, né? Lá segregado, separado da sociedade, porque eles ainda são algo que eu não quero perto de mim. Bom, o tempo continua passando e a gente vai chegando aí na Idade Moderna, na industrialização principalmente, em que todo mundo é um trabalhador em potencial. A gente passa por um modelo um pouco mais mecânico, numa compreensão do ser humano menos místico e mais como um equipamento dentro de uma sociedade em evolução. Dessa forma, aquela peça que está quebrada eu posso consertar. Eu posso melhorar essa peça, eu posso trazer, integrar essa peça no meu modelo produtivo. Então é aí que vão surgir esforços no sentido de desenvolvimento de próteses, da língua do braille, para poder trazer essa pessoa com deficiência, para a sociedade, para o convívio das pessoas. Então é um modelo de integração, entendeu? E de trazer a pessoa para o normal. Como que eu posso transformar esse deficiente numa pessoa normal? Eu vou pôr ele, o cara não anda, vou inventar uma cadeira de roda, porque ele vai poder andar que nem as pessoas normais. Então o modelo da integração, ele faz isso, ele quer trazer o deficiente para normalidade. Quando eu falo normalidade, vocês veem que eu estou dando um acento para a palavra, porque era o conceito da época, né? De que o deficiente, que existem normais e não normais. Né? Os que não estão, para quem não sabe, a palavra normal quer dizer de acordo com a norma, de acordo com a regra. Então quem não está de acordo com a regra, vamos trazer ele para a regra, tem uma perna só, vamos tacar uma perna de pau nesse cara que aí ele fica com duas igual todo mundo. E eu não estou fazendo chacota novamente, isso realmente foi o raciocínio da época, tanto que, como eu disse, foi quando começaram a surgir próteses e uma série de avanços que realmente beneficiaram as pessoas com deficiência, mas que ainda era um modelo de uma concepção de que a pessoa tinha que se transformar em normal. Bom, finalmente a gente chega no modelo da inclusão. Qual é a ideia do modelo da inclusão? Primeiro, todo mundo é diferente. Não tem esse papo de uns iguais e uns diferentes. É todo mundo diferente. Cada ser humano é um, cada um tem seu jeito. Cada um tem suas qualidades, suas dificuldades, enfim, suas questões. E a gente tem que compreender o mundo dessa forma. E se eu passo a entender o ser humano como pessoas iguais em direitos, mas diferentes como indivíduos, quer dizer, individualmente nós somos todos diferentes, apesar de todos termos os mesmos direitos. O que isso faz comigo? Me faz pensar, bom, se todo mundo tem o direito de assistir cinema, eu preciso de um cinema, estou dando um exemplo óbvio, um cinema em que todas as pessoas possam entrar e que todas as pessoas possam ter a experiência o mais próxima possível uma das outras. Então aí eu ver como, se você para pensar, mas pera, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que pôr rampa para quem não consegue subir escadinha. Às vezes tem 3 degrauzinhos ali, já ferrou, você já excluiu um monte de gente. Né? Som alto, não sei o quê, já excluí mais outro tanto de gente. Se eu falo, não tem audiodescrição, não tem, enfim, a gente vai percebendo, ou não tem língua de sinais, enfim, você vai percebendo que cinema, por exemplo, é uma diversão para poucos, sem falar em custo, sem falar em questão de exclusão do ponto de vista econômico, financeiro, social, que aí é outro problema gigantesco do nosso país. Mas o que eu quero dizer é, o modelo da inclusão é que
Não sou eu que tenho que me tornar normal, é a sociedade que tem que estar preparada para receber todas as diferenças igualmente, que tem que dar acesso igual para todas as pessoas. Percebe como muda? Não sou eu que tenho que pôr uma prótese, apesar de eu poder pôr uma prótese, se for o meu caso. Não é essa a questão, mas não sou eu que tenho que parecer, mas é a sociedade que tem que me oferecer meios de um desempenho pleno da minha vida, para que eu possa atingir a minha felicidade, para que eu possa atingir a minha realização com as mesmas ofertas que os outros. Bom, se eu ignoro as diferenças, se eu não vejo que o ser humano é diferente conforme esse modelo da inclusão, eu simplesmente monto as coisas a partir da minha realidade. Voltando ao modelo do cinema. Se eu consigo me locomover com facilidade, se eu enxergo bem, se eu escuto bem, se eu não me aflijo, não me angustio com barulho alto, eu vou montar uma sala de cinema como ela é montada até hoje. E acabou. E eu vou e volto e saio e não penso em todo mundo que está impedido de acessar essa diversão. Certo? Então, aí eu tenho, quando no modelo da inclusão, me colocar no lugar do outro. Mas espera lá. E quem não consegue? E quem não pode? E quem não acessa essa diversão? Não acessa a educação no modelo que eu conheço? Não acessa um processo seletivo de trabalho da mesma forma que eu? Não acessa o transporte público da mesma forma que eu? Por exemplo, existe uma lei no Brasil que obriga a que os parquinhos públicos, né, tenham brinquedos adaptados para crianças com deficiência. Quantas vezes você já viu um brinquedo adaptado numa pracinha? Não tem problema, seu filho pode brincar ali, né? Mas e aquela criança que não pode? Aquela criança que é cadeirante? Não tem, por exemplo, quem já viu um balanço adaptado para pessoa com deficiência de locomoção, por exemplo? Isso daí é falta de acessibilidade, ou seja, tem pessoas que não têm acesso a um parquinho público na pracinha, ali, naquela pracinha que todo mundo vai, brinca. Tem muita gente que não tem acesso, que não tem ali uma orientação do brinquedo, por exemplo, o acesso em braille ou com aquele piso sensorial para a pessoa poder chegar no brinquedo. E quando que a gente pensou nisso? Então, a acessibilidade passa por eu reconhecer que as pessoas são diferentes, que existem pessoas que não são iguais a mim, e eu não sou o padrão, eu não posso ser a regra. A regra tem que ser todos são diferentes para que todos tenham acesso. Aí, quando você chegar na padaria e falar, nossa, tá lotado, eu só vou parar um pouquinho nessa vaga de deficiente, você tem que pensar, eu estou tirando o acesso de alguém que é diferente de mim e que por algum motivo precisa desse espaço maior reservado aqui, ou eu sou muito mais igual que os outros e eu posso atropelar qualquer outro ser humano, porque afinal eu é que sou a norma, eu é que sou normal. Então, a acessibilidade passa também por uma mudança de pensamento, de modelo interno, para que eu possa realmente começar a mudar a nossa sociedade e permitir que todos desfrutem da vida e da felicidade ou das oportunidades igualmente.